Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos tratar essa noite com vocês proteção contra o suicídio. A mensagem que foi lida é prevenção contra o suicídio. Emmanuel deu a mensagem e no nosso caso é Manuel, sem o E. O E é só quando nós fazemos arte. Mas a ideia é a mesma. É que nós entendamos que existem possibilidades, que existem caminhos para que nós não adentremos nem a loucura, nem o suicídio. E todas essas possibilidades nascem, todas elas, sem exceção, do trabalho no bem. A partir da terceira revelação, que é a doutrina espírita, em que a lógica é colocada a serviço da moral, em que a lógica é colocada alinhada com os ensinamentos de Jesus, nós vamos percebendo, através das revelações que os Espíritos fazem para nós, os Espíritos daqueles que morreram e que retornaram para contar para nós como é a vida do outro lado, nós vamos percebendo que o trabalho no bem é efetivamente a porta larga da felicidade, do equilíbrio, do desenvolvimento do ser na sua plenitude. Quando nós vagávamos na ignorância, quando nós não tínhamos o raciocínio a nos apoiar, nós sempre trombávamos com a dúvida. A dúvida é um dos elementos que nos leva a cometer erros drásticos, a cometer erros irrecuperáveis muitas vezes. E eu digo a dúvida porque, se você duvida que a vida continua, se você duvida que existe alguma coisa além do túmulo, então você está sujeito ao suicídio. A simples dúvida. Nós diríamos que a maior proteção, então, é a certeza da imortalidade. Mas ela é insuficiente, porque esta certeza não é suficiente para gerar em nós felicidade. De que me adianta ter certeza que a vida continua se eu não tiver esperança de que a minha vida, os meus sentimentos, as minhas emoções, as minhas experiências vão melhorar? Então, além da certeza da imortalidade da alma, nós precisamos de uma outra certeza, de que nós seremos mais felizes. E não é uma coisa que nós podemos prometer para vocês. A felicidade de cada um, nós sabemos hoje, porque os Espíritos voltaram e nos contaram que essa felicidade depende do bem, depende do amor que nós vivenciamos. Então, a segunda proteção é a certeza de que o nosso esforço no bem nos dará uma felicidade nesta vida futura. É suficiente? Não. Nós precisamos de mais elementos. Por que nós precisamos de mais elementos? Porque a certeza pode nos deixar na inércia. É tipo assim, eu tenho certeza que se eu plantar milho na terra, este milho nasce, cresce e produz espigas. Isso é uma certeza. Mas se eu não plantar o milho, eu comerei? Eu terei as espigas? Não, não terei. Para que eu tenha o fruto, é necessário que eu semeie na terra. É necessário que eu plante. Para que eu possa usufruir das consequências do bem, é preciso que eu plante o bem, que eu semeie o bem, que eu vivencie o bem. Essa certeza no futuro, ela nos dá força para o agora.
A doutrina espírita não vem prometer para nós uma vida futura melhor do que a nossa. Ela vem nos convidar para uma prática da caridade, hoje, porque sem esta prática não há salvação. Sem a vivência da caridade, nós não temos equilíbrio interior. Sem a experiência do amor, nós andamos em trevas. E quando nós andamos em trevas, nós caímos no abismo. Nós tropeçamos, nós nos ferimos, nós sofremos muito na nossa cegueira. Então vamos voltar ao raciocínio. A proteção contra o suicídio está em vários elementos, a começar da nossa convicção, da nossa certeza de que a morte não é o final. Essa convicção de que a morte não é o final não é suficiente para impedir o suicídio. Nós precisamos de mais um elemento. Nós precisamos de uma esperança de que possa haver para nós uma vida melhor do que a vida que nós estamos vivendo. Essa esperança, nós podemos adquiri-la com a conversa com os espíritos que morreram antes de nós e que são de dois grupos. Um, sofredores, e que narram 10 em 10 que sofrem porque fizeram o mal. 2, espíritos felizes, que 10 em 10 dizem que são felizes porque fizeram bem. A par disso, uma vez que eu tenha afirmado essa convicção, eu preciso me envolver com experiências que desenvolvam a minha capacidade de ajudar as pessoas. É por isso que a lição que o Emmanuel propõe, e o Emmanuel é um espírito de um morto, que teve várias existências na Terra e voltou para conversar conosco através da mediunidade do Chico, e ele vem nos falar que o bem é o caminho. Se você tem algum problema, vá fazer o bem. Então a ação no bem é o complemento. A ação do bem somente, ela nos dá uma possibilidade de vida futura. Ela nos dá a possibilidade da experiência da felicidade no futuro. Mas, se por um acaso nós estamos vivendo no bem e não temos essas convicções, nós podemos desistir, nós podemos chegar à conclusão que não vale a pena ser bom. Nós podemos não ter gás para ir até o fim. As nossas energias podem acabar e aí a gente perece no meio do caminho. Por isso são esses os elementos fundamentais. Convicção, uma vida futura. Convicção na lei de ação e reação e trabalho no bem. Jesus, no seu zelo pela humanidade, ele não pode impedir-nos de suicidar. Meu anjo de guarda não pode me impedir. Nenhum espírito superior pode impedir-nos do suicídio. Apesar de toda a desgraça que é, de todo o desequilíbrio que provoca, de toda a desarmonia dos anos necessários para a recuperação do indivíduo, os espíritos superiores não podem nos impedir no ato da nossa liberdade. Haja visto que Judas, que conviveu com Jesus, se suicidou. Compreendem? Que é importante que a gente entenda isso. Não espere que um espírito luminoso chegue e passe 24 horas com alguém, vigiando para que ele não se suicide. Isso não existe. O que eles fazem? Eles contrabalançam toda a influência obsessiva para que nós permaneçamos livres na nossa decisão. O suicídio normalmente não vem de repente. O suicídio é uma ideia que é acalentada, desenvolvida, cultivada, alimentada ao longo de diversos anos. E aí é que se encontra um dos grandes desafios, porque nós sistematicamente vamos dando
guarida dentro de nós a ideia. E essa ideia, em crescendo, fica difícil de ser vencida. Mas isso é porque nós vamos decidindo dia a dia e reforçando a nossa decisão. Eles nos garantem de que eles equilibram as forças. Então, se chegar um espírito aqui falar para mim, suicida, vai ter um espírito de luz falando, não suicida. Este aqui vai falar as vantagens falsas, porque os espíritos das trevas vivem na verdade ou na mentira? Na mentira. Então ele vai nos convencer com ilusões, com promessas impossíveis. Por exemplo, morre que acaba. Isso é uma mentira. Não tem jeito de ser mais infeliz do que você é. É outra mentira. Ele vai trabalhar conosco em mentiras. E o Espírito vai falar conosco verdades. Vai piorar. Não tem fim. Mas sofrimento acaba depois que você esgota o cálice. O bem cobre a multidão dos pecados. Então eles vão equilibrar as forças, para que eu possa decidir-me pelo bem ou pelo mal, pelo certo ou pelo errado. O que mais nós temos aprendido com eles? Que no tratamento das pessoas que se suicidam, eles usam 3 elementos intensivamente. Isso nós encontramos no livro Memória de um Suicida. Porque tem algumas pessoas que, apesar de viverem em plena época do Google, da informática, acham que ninguém voltou da morte para conversar com a gente. Voltou tanto que tem um livro dessa grossura, enorme, narrando como foi a vida depois do suicídio. Não só de um, mas de diversos casos diferentes. E aqui nós não vamos tratar do sofrimento, nós vamos tratar da prevenção, da proteção, do que nós podemos fazer antes, que tem a ver com o processo que eles usam para a recuperação dos espíritos que desacreditaram de si, da vida, da família, de Deus, da sociedade, desacreditaram de tudo. Esse processo ele tem 3 vertentes. Uma, o conhecimento do mundo. E o conhecimento do mundo mesmo. Eles ensinam para que os suicidas não se suicidem mais, ensinam como o mundo foi criado, como os animais evoluíram, como a terra foi desenvolvida, como as coisas têm relações umas com as outras. Então nós temos um estudo intenso das leis materiais que nos cercam. Estudam o corpo humano, estudam as doenças, estudam a vida, em todas as suas manifestações. 2. Eles estudam filosofia. Eles aprendem a pensar nos porquês, nas causas, nas consequências, nas leis, a inferir leis. Nesse estudo da filosofia, eles também estudam profundamente a si mesmo. E agora nós ampliamos, junta o conhecimento material com o conhecimento de si mesmo, não limitado ao que eu fiz hoje, mas estendido a quem eu sou de verdade. Como funciona a reencarnação? Quantas vidas nós temos? Como é que se arruma paz para reencarnar? Como é que se prepara uma cidade para receber um grupo de espíritos que precisam de se redimir? Eles estudam a si mesmo
e ao estudarem a si mesmo, olham a relação da história dele e de outros espíritos, a história da humanidade. Este é o segundo aspecto. E observem que a doutrina espírita tem ciência, filosofia. Qual é o outro aspecto que falta? Religião. O terceiro aspecto é o aspecto religioso. Porque se nós formos na doutrina espírita, lá no seu começo, nós vamos encontrar os espíritos nos ensinando que existe Deus, a matéria e o princípio inteligente, os seres inteligentes, que são os espíritos. Então, se estuda a matéria, se estuda o espírito e tem que se estudar também o quê? Deus. Como se estudar Deus se Deus é infinito? Se Ele é intangível? Se Ele está para além da capacidade de qualquer ser entendê-lo ou contê-lo, já que Ele é infinito? Estuda-se Jesus, estuda-se a vida e a obra de Jesus. São as três técnicas, as três matérias ensinadas nas escolas de regeneração para suicidas. E são ensinadas para quê? Para que eles não cometam o mesmo erro novamente. Se elas são ensinadas para isso, isso significa que elas são uma proteção contra o suicídio. Quando eles vão estudar sobre Jesus, espíritos que viveram com Jesus falam sobre Jesus. Mas além disso, eles assistem filmes sobre a vida de Jesus. Mas além disso, eles entrevistam pessoas que viveram na época de Jesus. Mas além disso, eles experimentam o trabalho no bem. Porque você só entende o Cristo, você só entende o amor, você só entende a Deus quando ama. Não tem jeito de entendê-lo só filosofando ou só pesquisando a matéria. Para se compreender a Deus é preciso experimentar no relacionamento com o semelhante o amor. Então o que os espíritos fazem? Pegam essas turmas que estão em aprendizado e conduzem-nas. Pega a mensagem de volta. Refugia-te no trabalho possível em que te mostres útil aos que te cercam. Visita um hospital. Pega a memória de um suicida que você verá que eles são levados a visitarem hospitais. Vai pessoalmente ao encontro de algum instituto beneficente. Essa turma vai para aulas práticas em que eles se aproximam de templos religiosos, de instituições de amparo à velhice, de orfanatos, para amparar as pessoas que lá estão. Lembra-te de alguém que saibas em penúria e busca visitá-lo. Todas essas ações que o Emmanuel transcreve para nós fazem parte das aulas de religião no plano espiritual. Porque não é só teórico, é prático. Por que a casa espírita tem, toda ela, um serviço de assistência social? Onde você faz sopa, ou faz enxoval, ou corta cabelo de pessoas que não têm condições econômicas, faz visitas, produz medicamentos, enfim. Toda casa espírita tem um serviço de assistência social, porque foi implantado na terra, nas terras brasileiras, na pátria do Evangelho, o mesmo modelo de instituições que existe no plano espiritual para a recuperação dos suicidas. Compreendem? É por isso que nós temos a doutrina, para que nós possamos ver holisticamente, ver o todo, ver as partes. Às vezes a gente separa as partes e quer só uma delas. Não façam isso. A divisão em partes é só uma forma de compreensão. Só isso.
é só didática. Ela não existe de fato. No ato de auxiliar alguém, você precisa conhecer seus sentimentos, conhecer sua história, conhecer a história do outro. Você precisa aprender a lidar com as condições materiais para saber qual é a comida adequada, qual é o medicamento adequado, qual é a abordagem adequada. Todos os elementos. Se a pessoa está na penúria e você precisa erguer uma casa para ela, ou melhorar a cama dela, a condição de habitação dela, você precisa de conhecimentos materiais. Você, eu, todos nós, precisamos desenvolver o nosso tríplice aspecto. Precisamos trabalhar o nosso conhecimento. Então, quem está fora da escola, seja por que razão for, porque eu estou velho, não faça isso. Não faça isso. Volte para a escola. Volte a estudar. E quando eu digo escola, você não tem necessariamente que ir para um banco de escola, porque hoje existem cursos à distância que você pode fazer pelo celular. Você pode aprender outras línguas, você pode aprender a costurar, a bordar, a cozinhar. O que você pensar em aprender, até tocar violão você aprende. Volte para a escola. Aprenda sobre o mundo que está em transformação. Aprenda sobre a vida, aprenda sobre o corpo humano, aprenda sobre as doenças, aprenda sobre fisioterapia, aprenda. O conhecimento que existe é para melhorar a nossa qualidade de vida. A caridade é para melhorar a nossa qualidade de vida. Então, aprenda, mas não se limite a aprender coisas exteriores. Aprenda também sobre si mesmo, sobre suas emoções, sobre o que você gosta, o que você não gosta, sobre o que te alegra, o que te entristece, sobre o que te desanima, o que te anima. Aprenda a observar seus sentimentos, a conhecer-se de verdade. E engaje-se num serviço voluntário. Comprometa-se com a felicidade dos outros. Essas três ações juntas, essas três ações juntas, nos protegerão contra o suicídio. Porque o que existe de verdade? Existe vida. Vida em abundância. Vida infinita. Isso existe. E o que é o suicídio? É uma tentativa de desistir da vida. Por que a gente tenta desistir da vida? Pense. Porque você está feliz? Não. Se alguém vai tentar desistir da vida é porque não quer mais viver, está infeliz, não vê valor na vida. Concorda? Então, para podermos viver eternamente, uma das coisas que a gente precisa começar a fazer é viver. E não esperar a morte. Não esperar a aposentadoria. Não esperar sombra e água fresca pela eternidade afora. Não esperar que o mundo acabe em barranco para a gente morrer encostado. Mas é entender, é perceber que nós vamos viver para sempre. E aceitar isso. Porque pensa, o senhor não tem mais 50 anos para viver. O senhor não tem mais 100 anos para viver, não. O senhor tem 10.000 anos para viver. O que o senhor vai fazer com 10.000 anos? O que você fará com a sua eternidade? Percebam que nós somos doutrinados para chegar num ponto. É como se todas as pessoas dissessem, existe um ponto de chegada. E quando a gente acredita que tem um ponto de chegada, e a gente tenta chegar e não chega, e não chega, e não chega, que sensação que dá em nós? Parece que a gente está correndo em esteira, né? Corre, corre, e não sai do lugar.
Dá uma sensação de que está amassando barro. Isso gera um desânimo. Outro motivo é a tal da culpa. Às vezes a gente acumula tanta culpa, a gente vai fazendo tanta coisa errada, a gente vai pisando tanto no calo dos outros, que a gente acha que não tem erros, a gente acha que não fez o mal, mas lá dentro de nós, a culpa vai crescendo, e ela vai nos consumindo, e ela vai nos sugando as energias, até um ponto que a gente chega a uma conclusão de que nós não temos solução, nós não temos para onde ir, nós não temos jeito, nós não prestamos, nós não merecemos viver. O trabalho no mal, o cultivo do mal, mesmo que em pequeninas doses, gera em nós um pessimismo com relação a nós mesmos e com relação a todas as pessoas que nos cercam. Todas as pessoas. Se vocês lerem o Evangelho do Cristo, vocês perceberão que ele sempre era otimista. Conversando com qualquer um, você percebe que ele sempre está confiante no bem. Porque ele reflete o que ele traz por dentro. Como ele não tem culpa, ele não tem espaço para o pessimismo. Como ele não tem culpa e ama, então ele vive porque ele tem tempo para ajudar todas as pessoas que ele encontrar pelo caminho. Porque às vezes a gente pensa assim, por que Jesus só ficou 3 anos conosco? Ele ficou só 33 anos na Terra e 3 anos só ensinando para nós. Por que ele ficou tão pouco tempo? Quem faz esse tipo de pergunta não se percebe eterno. Não percebe que Jesus tem todo o tempo do mundo. Não percebe que ele, há 4 bilhões e meio de anos, vem trabalhando pela Terra. Não percebe que ele continua trabalhando e agindo e amando e amparando até hoje. Compreendem como a nossa visão é limitada? Essa visão limitada, essa visão estreita, é a principal causa de suicídio. E agora, pasmem, todos nós somos suicidas. Ah, mas suicida não é só aquele que vai e sai de uma maneira dramática da vida? Suicida é todo aquele que deixa de viver um pouquinho a cada dia. Sabe aquela preguiça? Sabe aquela sensação de derrota, de que não vale a pena, não vou fazer, deixa para depois? Sabe aquela deixar-se sem fazer nada? Se a vida é movimento, fazer nada é combater a vida. E o que o suicida quer? O nada. O suicida não quer a felicidade, ele quer deixar de ser. Ele quer deixar de viver. Ele quer deixar de existir. E todas as vezes que a gente quer deixar de ser, quer deixar de existir, nós estamos desperdiçando as nossas energias, nós estamos adoecendo o nosso organismo, nós estamos suicidando. André Luiz, um médico, chegou no plano espiritual, foi atendido e disseram para ele, pena que ele chegou aqui pelo suicídio. Ele ficou uma fera. Eu? Suicida? Lutei até o último momento para viver. Lá no hospital, internado, eu tentei por todas as maneiras viver. E então o médico esclarece para ele, mas a causa da sua morte foi uma sífilis que você contraiu enquanto jovem. Você não precisava ter contraído a sífilis.
ele começou a se preocupar. Mas ela não foi só a única causa. Ela foi intensamente agravada pelas brigas que você dava com as pessoas, pelo nervosismo constante no qual você vivia e agredia as pessoas, que provocava, como reação dessas pessoas, emissões de energias destruidoras contra você. As pessoas desejavam que você morresse. Todas essas coisas foram minando a sua saúde, foram desgastando as suas energias. Daí você ter chegado aqui bem antes da hora prevista para o seu corpo. Quem de nós não vive essas bobagens? Porque para nós é bobagem, né? Mas não é. Todas as vezes que nós estamos numa briga, todas as vezes que nós estamos num processo de desânimo, todas as vezes que nós estamos desejando a morte, desejando a não vida, nós estamos adiantando o nosso retorno ao plano espiritual. Então, voltando ao princípio, nós temos uma vida infinita, porque a morte não é o fim. Nessa vida infinita há uma lei de ação e reação, e essa lei nos faz encontrar aquilo que nós colocamos na vida. Dentro desse princípio, a melhor alternativa de vida para nós é viver o bem, é amar, é servir. Isso para concluir que Jesus não é simplesmente o fundador de uma religião. Ele é o doador da vida. Quando ele nos diz que nos doará vida e vida em abundância, isso não é uma falácia, não é uma promessa vã. É a maior, a mais clara, a mais perfeita realidade que existe. Todos aqueles que encontraram Jesus e passaram a segui-lo estão tão plenamente vivos que nós vamos encontrar uma história curiosa. Bezerra de Menezes, que trabalhou infinitamente pelos pobres, pelos doentes, pelos aflitos, ele adquiriu uma doença e ficou imobilizado num leito nos últimos anos da sua vida. Assim que ele desencarna, os espíritos luminosos o buscam. Eles vão para a praia e fazem uma prece. E adivinhem o que Bezerra faz em seguida. O que nós faríamos? Uma vida, 70 anos, eu não sei com que idade ele desencarnou, vamos pôr 70 anos. 70 anos trabalhando, pelejando, ajudando. O que faríamos nós? O que nós pretendemos fazer assim que nós morrermos? Descansar. Ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar. Narra o Espírito Humberto de Campos que Pedro, quando desencarna, é recebido por Jesus e ele é levado a uma paragem celestial. Hotel 50 estrelas. Não é 5 estrelas, não, 50 estrelas. E ali o Pedro dá aquela relaxada. De repente ele percebe que Jesus está indo embora. Mestre, onde o senhor vai? Pedro, você pode ficar aí quanto tempo você quiser, descansando. Eu vou amparar os meus irmãos em sofrimento na terra. Eurípides Barçanufo tem um desdobramento que ele vai se afastando da terra, vai se afastando, de repente ele percebe que tem estrelas, como estrelas caindo sobre a terra. Ele pergunta para o seu anjo de guarda o que era aquilo. São os espíritos celestes comandados por Jesus que descem à terra para socorrer os homens. O que o Eurípides faz? Volta. Nós subestimamos o valor da vida. Todos os espíritos luminosos, todos os espíritos superiores trabalham, como Jesus nos diz, meu Pai
trabalha e eu trabalho também. A maior proteção contra o suicídio é ao lado das nossas crenças, o trabalho ao lado do Cristo, com o Cristo, pelo Cristo. Nele, somente nele, nós encontramos vida em abundância. Que a paz de Jesus nos ampare a todos.